Boa noite, irmãos. Tudo bem? Bom, o Mateus já disse, né? Pastor Sávio está viajando. Obrigado, Fabrício. A gente está participando ali de uma conferência, né? E o Mateus está na iminência aí do nosso querido Henry chegar. Então, tinha aquela dúvida, né? Será que o Mateus vai poder estar no culto? Será que não vai poder? Então, eles me pediram ajuda, né? De dar continuidade hoje com o sermão. A gente segue nos estudos que a gente tem feito, né? Nas cartas de João. E hoje a gente vai ler um pouquinho aqui de um pedaço da carta, até que ele fala de uma coisa um pouco difícil, né? Vamos dizer assim, advertência. Aqui na minha Bíblia o título é Advertência contra os Anticristos, né? Então, um texto bem tranquilo, né? Que vocês deixaram para mim. Obrigado, mas Deus há de prover todas as coisas, né? Eu tive a oportunidade de participar aí do mini seminário de escatologia da CBM recentemente, então já deu uma base mais sólida aí para a gente falar um pouquinho sobre o assunto, né? Mas eu queria convidá-los a abrir as Bíblias, né? A gente vai ler na Epístola de 1 João, capítulo 2, vamos ler dos versos 18 até o 27. Vai estar sendo projetado aqui também, para quem preferir. Quem puder abrir a sua Bíblia ou o seu aplicativo, eu peço que mantenha aberto também para a gente ir acompanhando o texto no decorrer do nosso estudo. A partir do 18. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vós. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas, como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele, como ele os ensinou. Eu até comentei de manhã, né, aqui João já está fazendo um alerta de que existem realmente pessoas que queriam introduzir ali um engano, pessoas que queriam trazer outros fundamentos, outras coisas aqui e tirar o foco do Evangelho de Cristo. E eu fiz uma comparação que eu estive refletindo durante essa semana e trazendo um pouco para a realidade. Eu não sei se vocês observam isso também, mas para mim sempre aparece muito, Instagram, internet, aquelas pessoas que vendem cursos ou formações ali em determinadas coisas. E é claro, não dizendo que não existam bons cursos, existem bons conteúdos, bons cursos na internet, mas existem muitas coisas que são trazidas ali de uma maneira muito rasa, né? Muito básica. E a gente vê que essas pessoas elas vêm até muitas vezes com um marketing bonito, isso é muito comum na área financeira, né? Aquela história de que se você usar o dinheiro do cafezinho e comprar o curso, aí você vai conseguir multiplicar aquele dinheiro e conseguir seu primeiro milhão, depois o bilhão. E eu sempre fico pensando, né? Por que em vez de vender curso, então, a pessoa não vai fazer isso, já que é tão simples e tão fácil ganhar dinheiro dessa forma? Mas tem um tipo de conteúdo ali que não tem muito fundamento e que acaba alcançando exatamente as pessoas que não têm conhecimento sobre o assunto, porque são levadas muitas vezes ali emocionalmente a consumir aquele material na esperança de alcançar alguma coisa. E as pessoas que já têm algum entendimento na área, que já têm algum fundamento, não vão se deixar enganar tão facilmente, né? E quando a gente vê aqui João trazendo um alerta ali às igrejas, e falando sobre um falso ensino que tentou se estabelecer ali na igreja, que tentou se ensinar, ele vem trazendo o alerta de que há um falso ensino,
mas lembrando ali as pessoas de que elas têm um firme fundamento. E quando a gente começa aqui, a partir do primeiro versículo, a primeira coisa que chama a atenção aqui, claro, depois da forma carinhosa, né, que João sempre se dirige ali às pessoas, filhinhos, é o alerta, o primeiro alerta: esta é a última hora. E eu já vi muitas pessoas, até que são detratores do Evangelho, que não creem no Evangelho, quererem utilizar como argumento contra o Evangelho o fato de que ali naquela época os apóstolos, eles já ensinavam que se vivia ali os últimos dias, ou a última hora. Essa expressão é muito comum ali no Novo Testamento. E realmente, quando a gente para pensar, se a gente olhar com nossos olhos, com o nosso entendimento racional, vamos dizer assim, como é que a gente pode falar de últimos dias, de última hora, sendo que já tem mais de 2000 anos que a gente está falando aqui desse texto? Mas a gente entende que quando a Bíblia vem falando de última hora, de últimos dias, a Bíblia está trazendo um conceito, primeiro de tudo, que o tempo de Deus ele é diferente do nosso. A própria palavra ela vai ensinar que um dia para Deus são como 1000 anos são como um dia. Então, 2000 anos para Deus, isso é como se não fosse nada. E uma outra questão, quando a Bíblia vem falando de últimos dias ou de última hora, ele está reforçando ali o fato de que Jesus ele já consumou todas as coisas na cruz. Quando a gente espera o retorno de Cristo, e é isso que a gente espera, que a gente aguarda, a gente está aguardando ali o retorno de Cristo. Cristo já consumou todas as coisas na cruz, Cristo já reina na eternidade, e em breve ele virá para estabelecer o reino dele, criar novos céus e nova terra. E por mais que se leve 2000 anos, talvez 2000 anos a mais, sei lá, talvez 2 semanas, ninguém sabe o dia e nem a hora, a gente não sabe, mas pode acontecer a qualquer momento. Então, como pode acontecer a qualquer momento, é a última hora, são os últimos dias, para nós são os últimos dias. Os apóstolos lá, eles já viviam os últimos dias e nós vivemos os últimos dias, porque nós vivemos aguardando o retorno e a glória de Cristo. Mas por que João ele vai dizer que esses anticristos eles são sinais dos fins dos tempos, né? Porque ele diz, como vocês ouviram, que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido e por isso sabemos que é a última hora. Algumas coisas vão chamar a atenção aqui, né? A gente, quando fala de anticristo, a gente entra muito naquela visão, talvez um pouco mítica, um pouco de uma forma, imaginando uma pessoa que vai se levantar e que vai dominar o mundo e vai combater a Cristo. Mas é interessante que aqui, no texto, João, que foi o único apóstolo que realmente ele citou o anticristo ali nas cartas dele, né? O anticristo, ou anticristos, como ele cita aqui no plural, é citado em 1ª e em 2ª João, ele está falando de vários, ele está falando aqui no plural, muitos anticristos já têm se apresentado. Então, isso traz para a gente uma reflexão do que será que João está se referindo quando ele fala aqui sobre anticristos. E João vai mostrar esses anticristos como um sinal da última hora, provavelmente porque ele estava se lembrando ali daquilo que foi o sermão escatológico de Jesus, que a gente tem registrado ali em Mateus 24. A gente pode fazer uma leitura aqui no texto de Mateus 24, 24 a 25. Olha o que Jesus diz: pois aparecerão falsos cristos, né? Falso Cristo, aqui a gente já tem essa expressão anticristo. Quando a gente fala de anti, a gente está falando de uma pessoa que tenta usurpar o lugar ou falar contra, né? Jesus vai dizer: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. É interessante a gente dar destaque aqui para essa expressãozinha que Jesus usa, se possível, né? E a gente vai aprofundar mais um pouco ali sobre isso. Mas a gente está vendo aqui que esses anticristos, esses falsos profetas, eles já haviam alerta ali, desde Jesus ele já tinha alertado que nos últimos dias se apresentariam pessoas tentando apresentar ensinos mentirosos, tentando usurpar o lugar de Cristo. E quando a gente lembra ali da expressão Cristo, né, Jesus era o Cristo, Cristo é um título, significa o ungido de Deus, aquele que viria à terra para redimir os nossos pecados, para fazer novas todas as coisas. Então, uma coisa que a gente percebe aí é, primeiro, né, Jesus já tinha trazido o alerta sobre os anticristos. Uma outra coisa que a gente pode perceber
é que isso não é uma coisa que está fora do controle de Deus. Porque quando a gente pensa nisso, a gente pode pensar, né? Poxa, se perdeu o controle ali, por acidente apareceu pessoas pregando a mentira, enfim. Mas a gente entende que nada sai do controle de Deus. Então Deus já sabia que se apresentariam falsos profetas. Deus, desde a sua eternidade, já sabia que se apresentariam ensinos mentirosos. Mas o que Deus vai falar e vai reforçar é que aqueles que são os seus eleitos, aqueles que têm o firme fundamento, aqueles que estão firmados nele, eles não poderiam se deixar enganar por esses ensinamentos mentirosos. Por isso que a gente mencionou ali, para, se possível, enganar até os eleitos, mas não é possível. E a gente vai olhar mais um pouco disso aí para frente. Mas vamos entender mais um pouquinho sobre esses anticristos. Quando ele fala ali, quem seriam esses anticristos, né? Eu já citei que a gente pensa em anticristo, a gente pensa numa figura assim, mitológica, vamos dizer assim. Mas pelo texto, quando João fala de anticristos, vamos ver o que ele fala aqui no versículo 19. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Então, quando João está falando ali do anticristo, ou do espírito do anticristo, ele está falando da apostasia. E o que era a apostasia? Pessoas que caminharam junto à igreja ali por um tempo, receberam os ensinamentos dos apóstolos, mas que não se viram satisfeitas com aquele ensinamento, ou que tentaram trazer alguma coisa própria de si e acrescentar aquele ensinamento. E isso é muito mais comum do que a gente pode imaginar. Então, o que a gente pode perceber é que essas pessoas, para elas, o evangelho de Cristo, as boas novas que eles traziam ali, não foram o suficiente. Eles quiseram acrescentar algo a mais. Quando João escreve ali aquela carta, assim como outros apóstolos, o que eles estavam combatendo ali naquela época, um desses ensinos mentirosos mais comum, eram os ensinamentos dos chamados gnósticos, que até acreditavam ali que Jesus tinha vindo, mas iam ensinar que para alcançar a salvação, você tinha que ter algum tipo de conhecimento ali misterioso, algum tipo de comunhão secreta, e que Jesus teria vindo somente em espírito, negavam a vinda de Jesus em carne. Então, desde aquela época, desde o início da igreja, a gente já vê que ensinamentos mentirosos, eles tentam se misturar ali com o que era o puro ensinamento do Evangelho de Cristo. Mas isso a gente consegue ver até hoje em dia, né? Muitas vezes as pessoas acabam mudando o foco principal do Evangelho de Cristo. A gente vê muitas vezes o Evangelho sendo pregado, mas sendo colocado ali como foco, como centro, né? Em vez de ser a figura de Cristo, aquilo que Ele fez por nós, aquilo que a gente pode alcançar. Então é muito comum a gente ouvir e a gente escutar, ou aprender um Evangelho que vai focar por vezes naquilo que o homem pode alcançar aqui nessa terra, um evangelho voltado para bens materiais. É uma frase muito comum a gente ouvir, que o cristão foi chamado para ser cabeça, não para ser cauda, para comer o melhor dessa terra e coisas do tipo. Mas quando a gente para pensar no cristianismo histórico, por exemplo, no que os apóstolos viveram, a gente vê que todos eles ali sofreram por Cristo, entregaram a sua vida por Cristo. Então isso é uma inversão do evangelho. Porque o Evangelho, ele vem trazer para a gente, e não é que seja pecado a gente ter bens materiais, a gente alcançar coisas boas nesse mundo, isso é bom, Deus se alegra conosco, Ele quer que a gente tenha isso. Mas é que a gente não venha dar valor a essas coisas. Porque quando a gente entende o Evangelho eterno de Cristo, quando a gente entende Cristo como Filho do Deus vivo, que veio nos chamar para viver uma vida eterna com Ele, a gente passa a perceber quão pequenas são todas essas coisas, voltados em frente, comparadas com uma eternidade que a gente tem a viver com Ele. E aí existe também uma coisa boa, se a gente parar para pensar, quão pequenos são as nossas preocupações, os nossos problemas, as nossas dificuldades, que muitas vezes a gente perde o sono, a gente fica com a nossa cabeça ali a mil, mas quão pequeno é tudo isso, comparado com a eternidade que a gente vai viver com Cristo. A Bíblia ela vai ensinar que a vida do homem é como a erva, que cresce pela manhã e pela tarde é ceifada, porque é realmente um período muito breve. O que são 60, 70, 80, 90 anos comparado com uma eternidade? Então é um período muito curto. Então quando a gente bota as coisas nessa perspectiva, as coisas perdem o valor. E de fato, o Evangelho é uma coisa tão preciosa e tão valiosa,
que ele faz com que outras coisas percam o valor perante a ele. Então, se a gente tem um evangelho que está colocando mais valor, mais ênfase em coisas terrenas, além da eternidade de Cristo, a gente está vendo aí manifestado o espírito do anticristo, porque é o contrário daquilo que Cristo ensinou. Mas não só bens materiais, algumas vezes pode se focar em mensagens de bem-estar, né? Mensagens ali até bonitas, que fazem a gente se sentir bem, a gente se sentir importante, ou foco em causas sociais. Veja bem que nada disso é pecado, essas coisas separadamente, elas não são erradas. Mas mudar o foco do Evangelho de Cristo para que o foco, para que o fundamento venha a ser essas coisas, é errado. Mas a gente vai ver aqui que no alerta de João, ele vai falar, se eles verdadeiramente fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. E aqui eu volto ali ao que Jesus falou sobre os eleitos. Aqueles que foram eleitos por Cristo, aqueles que têm em si o Espírito Santo de Deus agindo em seus corações, eles não podem ser enganados e não podem ser levados por esses falsos ensinamentos, porque eles têm a sua vida focada num firme fundamento, que é o Evangelho de Cristo, e nada pode tomar o lugar desse Evangelho. E aí alguém pode até se perguntar, mas se eles não podem ser enganados, por que o alerta de João, por que o alerta de Jesus? Por vezes a gente pode até pensar que a forma que não seríamos enganados é recebendo o alerta. Então é importante que a gente tenha um alerta, mas é Deus que garante que a gente não vai ser enganado, porque estamos firmados nele. Nós temos o Evangelho em nossos corações e precisamos nos lembrar do Evangelho a cada dia para colocá-lo em prática. Falando um pouquinho mais sobre aqueles que são os eleitos de Deus, a gente pode ver ali um texto no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 24 a 30, em um momento em que os judeus vão questionar a Jesus ali sobre a natureza dele, sobre quem é ele. E eles vão perguntar. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram, até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu, eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. É interessante essa resposta que Jesus dá ali aos judeus, porque aqueles judeus que se reuniram em volta dele, que tentavam muitas vezes ali pegar ele até com armadilhas ali, com perguntas até por vezes capciosas, eles conheciam a lei, eles conheciam o Antigo Testamento, eles conheciam os profetas. E Cristo, durante a sua vida, ele cumpriu várias profecias que já estavam ali registradas sobre ele no Antigo Testamento. Então ele vai falar, as minhas obras falam por mim, mas vocês não creem em mim. Mas havia um grupo ali em volta dele, um grupo eleito, escolhido por ele, que cria nele, que sabia quem ele era, confiava nele como Cristo, Filho do Deus vivo. E a promessa que ele vai fazer ali para aqueles é que são ovelhas no rebanho dele. E que as ovelhas do rebanho dele não poderiam ser arrebatadas. Ele fala, ninguém as pode tirar da minha mão. Então é uma segurança que Cristo nos traz. Quando ele nos chama para fazer parte do rebanho dele, ninguém pode nos tirar da mão dele. Isso nos faz descansar, nos traz segurança, mesmo em meio a uma multitude de ensinos mentirosos e enganos que possam tentar se apresentar todos os dias. E a gente pode afirmar isso com certeza, porque se a gente falasse que não fosse assim, a gente ou estaria chamando a Cristo de mentiroso ou de falho. Porque falar que alguém foi eleito por ele, foi salvo por ele e depois se perdeu, é dizer que ele falhou ali em realizar a sua obra. E nós sabemos que Jesus não pode falhar, ele não vai falhar naquilo que ele foi enviado a fazer. Então, o que a gente vai entender aqui é que, verdadeiramente, aqueles que creem em Cristo já estão salvos, que não creem estão condenados. Essa é a mensagem de Jesus, é crer em Cristo. E esse crer é muito mais profundo do que a gente pode imaginar. O efeito, aquilo que crer em Jesus, isso causa em nossas vidas é muito maior. Quando a gente entende essa suficiência de Cristo nas nossas vidas e aquilo que Ele opera nos nossos corações, a gente começa a entender a importância que é crer em Cristo, seguir o caminho dele.
Lendo aqui no nosso texto, versículo 22, 23, a gente vê: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Então a gente vê ali verdadeiramente que aqueles que criam em Jesus como Filho de Deus, como aquele que foi enviado, e aí a gente entende que é aquele título como Cristo, eram os que o seguiam e não poderiam deixar de segui-lo. Se a gente crer em Jesus como Cristo, é impossível que a gente se desvie desse caminho. É impossível que a gente vá buscar outras coisas ou que a gente precise de algo além do que o fundamento que Ele já tem colocado em nossos corações, que é a suficiência do seu Evangelho. Então, quando a gente entende esse conceito do anticristo, a gente percebe realmente essa intenção, essa corrente de querer tirar, minar de alguma forma a suficiência de Cristo ali como aquele que executa todas as coisas nos nossos corações. E olhando dessa forma, a gente vê que esse espírito do anticristo é muito mais comum do que a gente pode imaginar, né? E a gente pode pensar até em uma outra declaração, que é a de Pedro, ali no livro de Mateus, capítulo 16, de 13 a 17. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. O que a gente pode entender primeiro, quando Jesus faz a pergunta ali para eles, ele pergunta: quem as pessoas têm dito que eu sou? E a resposta que eles dão ali, até porque Jesus realmente ele teve uma relevância ali com o seu ensino, trouxe um impacto ali naquele momento, é que as pessoas até colocavam ele como uma pessoa ali importante. Vamos colocar ali ele, compará-lo com grandes profetas que tinham vindo até ali, né? João Batista, Elias ou um dos profetas. Mas quando ele pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro vai dar uma resposta verdadeira ali: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o comentário de Jesus vai ser que não foi carne ou sangue que revelou aquilo a Pedro. Porque esse entendimento, essa confissão que vem do coração, ela só pode ser gerada por fé. E uma fé que vem do alto, uma fé que vem de Deus, não é uma fé que é gerada por nós. E a gente, quando para pensar no nosso contexto cultural, naquilo que a gente vive, a gente percebe que muitas pessoas até dizem conhecer muito a Cristo, amar muito a Cristo, seguir a Cristo, mas se você parar para observar, Cristo não é o fundamento da vida da pessoa, Cristo não é o centro, não é o foco. Faz sentido a gente crer em Cristo como Filho do Deus vivo que veio à terra para fazer a sua obra, para fazer a vontade do Pai, para morrer, se entregar numa cruz em nosso favor, e a gente não ter isso como centro de todas as nossas vidas? Não faz sentido. É a mesma coisa que crer em Cristo como um sábio, né, como um profeta, talvez, como alguém que foi muito importante, mas isso continua tendo ali um sentido secundário nas nossas vidas. Então, quem realmente crê que Cristo é o Filho do Deus vivo, essa fé vai gerar nele uma necessidade de se aprofundar no conhecimento de Cristo, de buscar a Cristo, de estar cada vez mais firmemente baseado nesse fundamento sólido, que é o fundamento de Cristo em nós. A gente pode ver também o que Paulo vai falar em Romanos 10, 9, ele vai dizer: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A gente sabe que durante muito tempo, né, muitas pessoas ainda têm esse entendimento, que talvez basta você fazer uma confissão, né, você confessar a Cristo como Senhor e pronto, você está salvo. Mas a verdade é que precisa ser uma confissão verdadeira, que venha do coração, que Paulo está dizendo: confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, mas também crer em seu coração. Jesus ele ensinou que a nossa boca fala do que o coração está cheio. Então, quando a gente confessa com a boca e com o coração, a gente precisa pensar também sobre o significado da palavra, da frase, Jesus é Senhor. Faz sentido eu confessar que Jesus é Senhor
e eu não obedecer aos ensinamentos dele, não tentar seguir os ensinamentos dele, não tentar conhecê-lo, a palavra Senhor significa aquele que manda, que comanda, que guia, que direciona, aquele que nós servimos. Então, se o meu coração confessa que Cristo é Senhor, isso precisa ter na minha vida o efeito de buscar viver como Ele ensinou, de buscar ter uma comunhão, uma intimidade maior com Ele, de entender mais sobre Ele. Então, essa confissão, ela precisa trazer efeitos práticos na nossa vida. O Evangelho precisa ter efeitos práticos na nossa vida. A gente já tem estudado aqui na carta de 1 João, e João já tem falado em versículos anteriores, que aquele que diz conhecer a Cristo, mas não ama o seu irmão, por exemplo, é mentiroso, porque não entende aquilo que Cristo veio ensinar, né? E quando a gente pensa sobre o que a nossa cultura traz para nós, muitas vezes são ensinamentos muito contrários àquilo que o Evangelho é, àquilo que Cristo ensinou. Porque qual era o Evangelho de Cristo? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E a gente entende que a gente encontra felicidade, a gente encontra gozo, paz, quando a gente faz isso, quando a gente muitas vezes vai negar aquilo que é a nossa própria vontade. E a gente vive em uma cultura que vai dizer o contrário, que você precisa fazer o que te faz feliz, que se te faz bem não pode ser errado, que mais importante é você alcançar talvez conquistas pessoais, se colocar em primeiro lugar. Isso é o espírito do anticristo, é aquilo que ensina o contrário do que o Cristo vem ensinar a nós. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas nós temos um firme fundamento. E o conselho que João traz a eles ali, é que a gente venha a se ater àquilo que eles foram ensinados desde o princípio. Por que aqueles anticristos, aqueles ensinos mentirosos, eles não criaram raízes naquela igreja? Se a gente parar para prestar atenção no texto, ele vai falar, eles saíram do nosso meio. Essas pessoas, elas não precisaram nem ser expulsas, não precisaram ser rejeitadas. Eles próprios saíram, porque o ensino mentiroso deles não encontrou terra fértil ali. Por quê? Porque as pessoas já estavam vacinadas, já estavam ali firmadas no ensinamento que elas tinham recebido ali dos apóstolos, naquilo que foi transmitido a eles. E esse é o firme fundamento, o firmamento do Evangelho de Cristo. Então, quando nós temos a nossa vida baseada, firmada na verdade, a gente não tem o risco de ser enganados por mentiras. E ali naquela igreja foi dessa forma, eles saíram do meio deles. A mentira, ela se combate expondo a verdade, se firmando na verdade. E ele vai falar que todos vocês já têm conhecimento, claro, do ensino que foi levado ali pelos apóstolos, mas também do operar do Espírito Santo que ia edificando a vida deles a cada dia. Então, quem tem o conhecimento não vai se deixar ser enganado pela mentira, mas precisa exercer o conhecimento, praticar o conhecimento, se aprofundar naquele conhecimento. E quando a gente traz isso para o contexto do Evangelho, conhecer o Evangelho é praticá-lo. Nós precisamos praticar o Evangelho no nosso dia a dia. Nós precisamos colocar até as situações que nós vivemos e que se apresentam a nós a cada momento, dentro ali da luz do Evangelho. Olhar para isso com o crivo do Evangelho. Quando a gente conhece o Evangelho, quando a gente pratica o Evangelho, a gente vai percebendo que ele é suficiente, que ele preenche todas as coisas. A gente não precisa buscar coisas novas, adicionais. Nós estamos firmados naquilo que é o Evangelho de Cristo. Uma igreja que se mantém bíblica, que se atém aos fundamentos da Escritura, ela não pode ser enganada. E é claro que aqui a gente está falando de igreja não no sentido físico, mas igreja sobre a vida de cada um de nós. A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. Então nós não podemos ser enganados. O que nós precisamos fazer é voltar ao início, voltar ao fundamento. Temos que estar sempre voltando ao fundamento. É por isso que a mensagem do Evangelho, ela não é recheada de novidades, de coisas novas, mas é voltar àquilo que Cristo já tem nos ensinados. A gente, quando escuta uma pessoa dizendo que trouxe uma coisa nova, que aprendeu uma novidade, a gente já fica, às vezes, até preocupado, né? Eu conhecia uma senhora que eu gostava muito de conversar com ela numa outra igreja que eu frequentei, e ela era muito sedenta por conhecimento, ela gostava de buscar material, estudar. E ela uma vez veio falar para mim que ela tinha aprendido que a Trindade não existia. Quando ela falou isso, eu me assustei, eu falei, poxa, irmã, mas aonde que você escutou isso?
vou te mandar um link para um vídeo no YouTube. Ali eu já fiquei mais preocupado ainda, né? Ela me mandou um link ali para um canal de uma pessoa que ensinava ali sobre o entendimento dela das Escrituras. E eu cliquei num vídeo aleatório para ver do que se tratava e nos primeiros, 40 segundos de vídeo, ele já estava falando que a Terra era plana. Então, assim, falei para ela, irmã, isso aqui não tem fundamento, não tem base. Mas, assim, o ensino mentiroso ele é muito mais comum do que a gente imagina. E se a gente não está firmado no ensino bíblico, no fundamento, a gente poderia até ser enganado. Mas é Cristo que nos garante que nós estamos firmados no ensino. E até o nosso coração, às vezes, mente para nós. A gente precisa lembrar o nosso coração a cada dia do Evangelho e da verdade de Cristo. A Bíblia vai falar que o nosso coração é enganoso, né? Enquanto que, como eu falei, né, a cultura, muitas vezes, ela vai trazer ensinos anticristãos. É muito comum a gente ouvir essa mensagenzinha, porque é até bonitinha, né? Siga o seu coração. Mas o que a Bíblia vai ensinar é: há caminhos que para o homem parecem direito, mas o fim deles são fins de morte. Então, o nosso coração é enganoso, porque o nosso coração também é contaminado pela corrupção do pecado. Mas, pela graça de Cristo, nós temos o Espírito para nos guiar e para nos ensinar na verdade. E o nosso coração ele precisa ser lembrado a cada dia da verdade do Evangelho. E muitas pessoas elas podem até ficar preocupadas, né? Ouvindo essa palavra, pensar, mas como que eu vou filtrar o que é verdade e o que é mentira? Às vezes até pessoas que são recém-convertidas têm muito essa preocupação, né? Poxa, mas eu ainda não conheço muito de Bíblia, eu ainda estou aprendendo. Como é que eu posso saber o que é verdade, se o que eu estou recebendo é saudável, se o que eu estou ensinando é saudável? Porque cada um de nós somos discipuladores também, nós ensinamos nos nossos lares, no nosso trabalho, aonde quer que nós vamos. Podemos não ensinar por palavras, mas nós ensinamos muitas vezes com as nossas atitudes. Então, muitas pessoas podem ter essa preocupação. Como é que eu posso fazer? O que eu posso fazer para garantir que eu estou vivendo ali, que eu estou passando, que eu estou recebendo uma coisa sadia? E uma vez eu ouvi uma mensagem de um pregador que eu gosto muito, e ele até puxando aqui, né, um pouco para esse texto, ele foi falar um pouco daquilo que eram os solas da Reforma Protestante. Porque quando houve a Reforma Protestante, né, ali, os reformadores, Lutero e os outros, eles nada mais fizeram do que voltar ao fundamento. Aquilo que João está ensinando aqui, vocês têm um firme fundamento, eles começaram a comparar o ensino que a igreja trazia ali na época, o ensino que eles recebiam, e comparar com o ensinamento da Escritura. E eles começaram a ver que não havia compatibilidade. Então, eles voltaram ao fundamento da Escritura. E eles criaram ali aquilo que são as 5 solas, como uma forma de garantir, né? É claro que as 5 solas elas não estão escritas na Bíblia, mas elas são uma sistematização do ensino bíblico. Uma sistematização que a gente pode usar para comparar aquilo que a gente ouve no nosso dia a dia, o que a gente aprende, e conferir se aquilo está dentro realmente do que é o Evangelho. E quando a gente ouve esse prefixo sola, né, esse sola significa somente. Então, é realmente ali para garantir que a gente está no fundamento, está sendo apresentado alguma coisa ali além do fundamento. Então, quando a gente vai olhar as 5 solas, eu vou citá-las aqui brevemente, né, até para quem não conhece, ou para lembrar também, mas é até uma coisa legal para a gente estudar, para a gente se aprofundar. E há textos bíblicos que a gente pode ali ver cada uma das solas ali descritas na Bíblia, né? A primeira delas que a gente pode citar é a sola fide, né, que seria somente a fé. O que os reformadores estão falando ali, quando eles vão falar de somente a fé? As solas elas são voltadas para a salvação, né, para a soteriologia, como é que acontece o processo de salvação. E quando eles falam ali de somente a fé, eles estão reforçando que a salvação ela só pode ocorrer através da fé que é gerada pelo alto, que é gerada pelo Pai. Paulo, quando ele fala ali em Romanos, ele vai falar, pela graça sois salvos através da fé. Então, quando a gente fala da salvação somente pela fé, a gente está falando que somente Deus pode gerar nos nossos corações essa fé para crermos em Jesus Cristo como Filho de Deus e para moldarmos a nossa vida ao redor disso. Vocês lembram ali do que Jesus respondeu a Pedro? Não foi carne nem sangue quem te revelou isso. Mas ele cria em Cristo como Filho de Deus porque ele recebeu aquilo do alto, assim como nós temos recebido. E isso também traz um outro lado, né? A gente não pode ter um ensinamento
que ensina que a salvação ela vem através de uma fé terrena ou através de qualquer outra coisa além da fé que é gerada para o alto. Uma coisa que é interessante quando a gente começa a perceber aqui, olhar, por exemplo, as solas, quando a gente olha o Evangelho, a gente percebe que ela tira o mérito todo do homem, porque é uma obra que é feita plena e exclusivamente por Deus. E é por isso, talvez, que muitos não gostem do Evangelho puro, né? Porque não querem aceitar uma verdade em que é uma obra realizada por Deus em nossas vidas e que é tudo para a glória dele. Uma outra, né, a próxima, seria a sola gratia, somente através da graça. Por que a gente recebeu essa fé do alto? Porque nós fomos eleitos por Deus? Porque Deus quis, porque aprouve a Ele nos escolher pela graça dEle. A gente não merecia, nós não merecíamos, cada um de nós merecíamos a condenação. Mas pela graça de Cristo, Ele resolveu nos dar o favor dEle. Ele resolveu gerar em nosso coração a fé para que nós possamos seguir a Cristo, para que nós possamos ter esse entendimento e para que nós possamos viver uma eternidade com Ele. Então, isso gera um sentimento de gratidão em nossos corações. E também faz a gente perceber, mais uma vez, que a salvação ela não tem nosso mérito. Então, se qualquer pessoa vem ensinar que para ser salvo você precisa fazer a coisa A, B ou C, ou que você precisa ter algo, ou doar algo, ou qualquer coisa do tipo, isso não tem fundamento, porque nós somos salvos pela graça. Então, a graça de Cristo que nos salva. Se nós praticamos boas obras, e nós praticamos boas obras, porque a fé, Cristo, ele gera boas obras em nossos corações, é por mérito dele, é por consequência disso, por consequência de termos sido salvos. O próximo seria só a Escritura, ou somente a Escritura, né? Essa é a mais direta. Será que aquilo que a gente tem recebido, que a gente tem aprendido, será que tem embasamento nas Escrituras? E não só isso, mas será que está trazendo aquilo que está dentro das Escrituras, dentro do seu contexto? Porque é muito comum também a gente ver textos das Escrituras tirados do seu contexto para trazer ensinos mentirosos. Então, por isso existe uma importância de cada um de nós de conhecer bem as Escrituras. Nós cremos em Deus, nós cremos em Cristo como seu Filho, e nós cremos que Deus escolheu usar a Bíblia para revelar ao homem aquilo que foi o seu projeto de salvação através da história. E a Bíblia é verdadeiramente um livro maravilhoso. Quando a gente para olhar a Bíblia, para ver a referência que a Bíblia faz ali a si mesmo, tendo sido um livro, né, que foi escrito aí dentro de um espaço de milhares de anos, por vários autores diferentes, né, alguns dizem aí por volta de 40 autores diferentes, e a gente vê um livro que é coeso, que traz ali tudo para uma mesma direção, que vai apontar a Cristo e a sua obra de salvação, desde o Gênesis até o Apocalipse. É uma coisa maravilhosa. Eu não consigo entender como alguém consegue observar isso e não crer na Bíblia, não acreditar na Bíblia. Eu não sei se algum de vocês já viveu isso, provavelmente sim, né? Mas em tempo de escola ou tempo de faculdade, a gente juntar para fazer trabalho, para fazer algum projeto. Se tiver ali 3 ou 4 pessoas, já é difícil ter uma coesão. Cada um vai querer levar para um lado, fica aquela briga, e acaba que no final, há uma pessoa que acaba pegando e fazendo tudo sozinha para ter que entregar, né? Isso é muito comum. Então a gente vê um livro escrito por mais de 40 autores, trazendo tudo ali para o mesmo foco, para a mesma direção, com uma coesão, com um ensino. Isso é maravilhoso, é um milagre. E a gente conhecer a Cristo, ter a Cristo como fundamento e não buscar conhecer esse livro, porque isso gera em nós a vontade de conhecer. É através da palavra que Cristo fala conosco, é através da palavra que Deus se revela. Então isso gera em nós a necessidade de conhecer mais da palavra, de buscar a palavra. E conforme a gente passa a conhecer a palavra, a gente vai entendendo o contexto ali das coisas que são colocadas e a gente vai sendo ali capacitado, preparado por Deus para resistir aos ensinos mentirosos. Solos Cristo é aquilo que a gente já tem falado desde o início da mensagem, né? Somente Cristo. Toda essa obra de salvação projetada por Deus, ela foi realizada ali na figura de Cristo e na sua salvação, na sua entrega ali por nós na cruz, na sua ressurreição, na sua mensagem. Eu falei sobre a Escritura aponta para Cristo. A gente encontra Cristo desde Gênesis até o Apocalipse, desde o início ela já apontava para Cristo. E Cristo veio para cumprir aquilo ali, e cumpriu, e consumou todas as coisas naquela cruz, e hoje já reina sobre nós. Então, Cristo é o fundamento, Cristo é a base de tudo. É através de Cristo que nós temos acesso a isso.
e o só lhe deu glória, né? Que é somente a Deus a glória, que tudo que acontece, tudo que nós vivemos, é tudo para a glória de Deus. Por que Deus quis lá no início criar tudo? Por que Deus quis deixar que ocorresse tudo isso, trazer um plano de redenção, entregar seu Filho na cruz? Para a glória dele. Tudo é para a glória dele. E quando nós entendemos isso, nós passamos a entender que na nossa vida também tudo é para a glória dele. Nós passamos a viver para a glória dele. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Então, não cabe a mais ninguém ali receber mérito, receber honrarias, a não ser a Deus, porque é tudo para a glória dele. E o que a gente enxerga é que realmente o evangelho que a gente recebe é suficiente. E nós somos livres de qualquer ensino falso pela graça de Deus, porque é o Espírito de Deus que permanece em nós. Seguindo aqui na palavra, né? A partir do 24. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram, desde o princípio, permaneça em vós. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes essas coisas a respeito dos que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele ensinou. Quando ele está falando aqui que a gente não precisa que ninguém nos ensine, é porque, é como a gente já tem falado, a gente não precisa de novidade, a gente não precisa de coisas novas, a gente não precisa acrescentar nada àquele que é o fundamento que a gente recebeu. O que a gente precisa é exercer esse fundamento. E que esse conhecimento desse evangelho, que a gente venha colocar na prática, no nosso dia a dia. Viver de acordo com o que nós aprendemos, viver de acordo com o que nós lemos na palavra, viver de acordo com aquilo que Cristo tem nos ensinado. Então, é praticar o fundamento que nós já recebemos. É voltar ao fundamento. Tanto é que João ele vai repetir isso aqui várias vezes no texto, né? Permaneçam no fundamento. Isso é o que Cristo tem para nós, que nós possamos permanecer nesse fundamento e descansar também nesse fundamento. Porque ao mesmo tempo que traz uma mensagem de alerta, né, Deus é tão maravilhoso que ele traz uma mensagem de descanso. Mas ele não permitirá que nenhum de nós se perca. Ele traz o alerta, traz o conselho, devemos permanecer no fundamento. Mas nós não vamos nos perder, nós não vamos ser enganados por ensinos mentirosos, porque nós já temos sido escolhidos por Cristo para seguir a verdade dele. Amém? Glória a Deus. Pastor Mateus.